Olá, alunos, tudo bem? Sou a professora Valéria e nós vamos estudar o componente curricular Língua Portuguesa. Vamos lá? O que será que é isso? Uma borboleta, muito bem. O nosso texto vai falar sobre borboleta? Não, vai falar sobre as borboletas, tem mais de uma. Isso mesmo. O gênero que nós vamos estudar hoje é um poema. Isso mesmo. Poema fala sobre sentimentos, o que nós sentimos. Ah, como é lindo esse gênero poema! E nós vamos começar, eu vou falar o texto. Vamos lá, sobre as borboletas. Sabe quem é o autor? Vinícius de Moraes, isso mesmo, um grande compositor e poeta brasileiro. E agora vou iniciar, vamos lá. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. E as amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas então, ó, que escuridão. Vinícius de Moraes. Muito bem, crianças. Vocês gostaram desse poema? Muito bem. Quem é o autor mesmo desse poema? Vinícius de Moraes. Muito bem. Vocês viram que não foi só uma borboleta, tinha muitas borboletas, outras borboletas, com outras cores. E nós vamos estudar agora o nosso texto. Isso mesmo, vamos lá? Olhando para o cartaz. O título é esse, As Borboletas. E já inicia o nosso texto. As borboletas brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas. Temos borboletas de quais cores? Vamos lá? Brancas, azuis, amarelas e pretas. E elas estão fazendo o quê? Brincam, estão brincando, isso mesmo. Onde? Na luz. As belas borboletas. Que lindo de se ler, certo, crianças? Então, o autor ele quis passar algo bem legal que a gente consegue, que nós conseguimos entender, que só de ler nós já imaginamos essas borboletas voando. Elas são brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Que legal, vamos continuar. Borboletas brancas. Ah, então o autor Vinícius de Moraes, nesse poema, ele já vai falar sobre o quê? Sobre as características das borboletas, começando pelas borboletas brancas. Isso mesmo. Borboletas brancas são alegres e francas. Ah, então as borboletas brancas são alegres e francas. Alegres e francas são as características das borboletas brancas. Elas são o quê? Alegres e francas. Vocês sabem o significado da palavra francas? Nesse poema está falando que essas borboletas são livres, estão livres, em liberdade. Elas são alegres e estão em liberdade, voando pelo céu. São francas.
Vamos continuar, vamos lá. Borboletas azuis gostam muito de luz. E agora, o nosso autor está falando sobre quais borboletas? As borboletas azuis. Isso mesmo. Elas, as borboletas azuis. Quais são as características das borboletas azuis? O texto está explicando, vamos lá? Elas gostam muito de luz. Ah, então as borboletas azuis gostam muito de luz. Elas gostam de luz. Muito bem. Quem são as borboletas azuis? Vamos continuar. As amarelinhas, agora nós estamos falando sobre o quê? Que é amarelinho? As borboletas amarelinhas agora. São tão bonitinhas. Ah, agora o autor está falando sobre as características das borboletas amarelinhas. Elas são o quê? Tão bonitinhas. Por quê? O autor, ele colocou amarelinha e bonitinhas. Por quê? Porque elas são fofinhas, dá um ar de tranquilidade, dizendo que são fofinhas. São bonitinhas. Imagina uma borboleta amarelinha, se você vê, olha a borboleta amarela, que lindinha. Então, ele colocou as amarelinhas, são tão bonitinhas. Vamos continuar. E as pretas, então, aí dá um ar de suspense. O que ele escreveu? Que temos aqui a pontuação de reticências, que vai continuar. E as pretas, então, dá um ar de suspense. Ó, que escuridão! Ah, agora nós estamos falando sobre as borboletas pretas. Quais são as características das borboletas pretas? Que são escuras. Ó, escuridão! Isso mesmo. Quem escreveu o autor foi Vinícius de Moraes. Muito bem, esse foi o nosso poema. Falou sobre as características das borboletas. E agora nós vamos ler ele de outra forma. A primeira forma foi eu explicando para vocês por que ele escreveu esse poema, qual é a mensagem que ele queria dar para nós, escrevendo esse poema das borboletas. E agora, vamos ler de outra forma o nosso texto, vamos lá? Qual é o título do nosso texto? O título, ele geralmente fica onde? Em cima, isso mesmo. Qual é o título? As borboletas. Muito bem. Então, já começamos nosso texto. As borboletas brancas. Nós estamos falando sobre as borboletas brancas agora. Que palavra é essa? Muito bem, azuis. O que é azul? É a borboleta, mas está aqui azuis, então é mais de uma borboleta azul. Amarelas e que palavra é essa? Pretas é a palavra pretas. E essa palavra? Já leram? Vamos ler juntos? Brincam. Muito bem. A palavra brincam. Brincam onde? Na luz. Quem brinca na luz? As belas borboletas. Muito bem. Vamos lá continuar o nosso texto.
Agora, essa segunda parte vai falar sobre as características das borboletas brancas, azuis, amarelas e pretas. Vamos lá, começando pelas borboletas brancas. Borboletas brancas. Quais são as características delas? São alegres e francas. Muito bem, elas são alegres e francas, segundo o poema. Borboletas azuis. Quais são as características dela? Gostam muito de luz. As características das borboletas azuis, elas gostam muito de luz. Muito bem. Que palavra é essa? As amarelinhas. São tão... Que palavra é essa? Bonitinhas. Então as características das borboletas amarelinhas são tão bonitinhas. E embaixo. E as pretas. Quais são as características das borboletas pretas? E as pretas, então, que escuridão. Então, olhando e vendo, crianças, olhando para esse texto e analisando bem. Vocês, quando veem borboletas de cores diferentes, vocês têm esse mesmo pensamento do que o autor Vinícius de Moraes teve? Vocês têm? Ele escreveu do jeito que ele vê o mundo. Ele escreveu o jeito que ele observa as borboletas. Ele falou como ele acha que as borboletas brancas, ele sente que elas são alegres e francas. E as azuis, elas gostam muito de luz. E as amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então, que escuridão. Essa foi a forma que o autor encontrou de fazer esse poema, pois ele, quando via, observava ali, ele poderia estar no jardim, no quintal, olhando e vendo as borboletas brincando. Aí ele pensou, eu sinto que elas voam e elas trazem alguma mensagem. E a minha mensagem que eu percebi é essa. E ele pegou e ele escreveu. E você? Se você fizesse o poema, igualmente o Vinícius de Moraes, o nosso autor. As brancas, para você, são o quê? As borboletas azuis e de outras cores. Você teria já um outro olhar, certo? Então, é o nosso olhar, o nosso sentimento que a gente olha e vê e percebe que pode ser diferente de outra pessoa, certo? Então, para essa e outra aula, acesse a plataforma Eduque. Na próxima aula temos desafios. Te espero, hein? Tchau!